Vamos ver, eu estou com muito apreensivo relativamente à imprensa escrita, especialmente à diária. Muito apreensivo. Não é uma decisão súbita, é uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu sou filho de arquiteto e sempre desde miúdo andava muito para o ateliê do meu pai, e a partir de um determinado momento comecei a perceber instintivamente que não queria ser arquiteto, embora acho que a arquitetura é uma disciplina extraordinária, mas que a minha maneira de ser, a minha maneira de ver as coisas, com os livros todos que havia em casa dos meus pais e com a experiência que entretanto fui tendo, senti que queria ser designer, mas curiosamente fui-me inscrever em pintura na Escola de Belas Artes. E portanto isso acontece quando eu tenho 17 anos, 18, por aí. Embora, se nessa altura me tivessem perguntado tu queres ser designer, eu talvez não conseguisse responder a isso de uma forma muito segura. E portanto fui para Belas Artes, tanto em Helsinki como aqui em Lisboa, e saí da escola aqui ao fim do terceiro ano, nunca bem, vim embora. Mas já nessa altura estava a fazer design, e portanto eu fui tudo aquilo que eu sei sobre design, aprendi com as pessoas que eu tive a oportunidade e a felicidade de conhecer, designers mais velhos, com tudo aquilo que eu li, que eu fui aprendendo naturalmente, e também, obviamente, com a prática profissional. Eu ainda pertenço a uma geração de designers, pertenço provavelmente à última geração de designers, que é designer, embora não tenha uma formação de licenciatura em design. Hoje, todos os jovens normalmente têm licenciatura em design. Portanto, isto estabilizou, de alguma maneira. Eu acho que se aprende sempre e em todo o lado, mesmo as coisas que não são boas. Acho que a pessoa aprende sempre. Eu estava com grandes esperanças quando fui para a Escola de Belas Artes e tive a felicidade de ter 2 ou 3 professores que me marcaram positivamente de uma forma muito forte. Eu, curiosamente, quando volto à Finlândia, depois de ter estado na Finlândia a primeira vez, vim aqui fazer o serviço militar. Estamos a falar depois do 25 de abril, já não há guerra, mas tive que vir fazer, porque era obrigatório na altura, fiz 16 meses de serviço militar. E nessa altura saía do quartel ao fim da tarde e ia para um curso que havia na Sociedade de Belas Artes, não na escola, na Barata Salgueiro, que era um curso de formação artística onde tive a enorme alegria de ter tido como professor o pintor Rolando Sanuera, que foi para mim, aquele ano letivo, uma referência incrível. Até porque as aulas e as conversas continuavam para além da sala de aula. Com todos, com vários alunos. Em Belas Artes tive um professor que me marcou muito, que foi o escultor Jorge Vieira, e outros. Tive o professor António Sena da Silva, que foi fundador do Centro Português de Design, de que eu hoje sou presidente. A vida tem estas coisas. E que eu gostei muito das aulas dele, mesmo. Embora breves, porque duraram apenas no primeiro ano, muito pouco tempo, talvez um semestre, eventualmente. E depois tive outros professores que, pela sua personalidade, pelo seu caráter, me marcaram. Eu já conheci o Henriques, porque era grande amigo do meu pai, o Carlos Amado, o Gil Teixeira Lopes, enfim, outros. Não quero ser injusto com ninguém e esquecer-me de alguém. Mas o que é facto é que eu estava à espera de mais. Estava à espera de ser puxado. Eu fui para a escola, independentemente de já trabalhar, e já trabalhar em design, estava à espera de me alargarem as minhas fronteiras, de puxarem por mim, de dizerem, de me ensinarem a eu encontrar a minha própria voz, porque eu acho que uma faculdade tem essa missão. Ensinar cada um a encontrar a sua própria tonalidade. Se eu sou contralto e começo a cantar uma determinada peça, como se fosse um soprano, há qualquer coisa que não funciona. Portanto, encontrar não quer dizer que eu não saiba cantar. Tenho que encontrar a minha própria voz. E aí saí muito desiludido. Saí bastante frustrado, no plano teórico e no plano prático. E foi por isso que abandonei a escola ao fim do terceiro ano. Primeiro vem das artes plásticas, vem da pintura, e portanto eu entro no design pelo lado da ilustração, que é o meio caminho entre a pintura e o design,
E, portanto, entro pela porta da ilustração, nada disto foi programado, foi acontecendo, e depois começo a entrar nos livros, e aí design de comunicação, claramente, design editorial, onde ia, quando eu fazia as ilustrações, acoplando estas duas variáveis. E aí tinha dois chapéus, o chapéu do ilustrador e o chapéu do designer. Enquanto designer, estudava a mancha, estudava a dupla página, estudava a página, e depois, de alguma forma, entregava aquele produto, aquele trabalho a mim próprio, naturalmente enquanto ilustrador, que depois ia trabalhar para aquelas áreas, e eu, ilustrador, propunha coisas a eu, designer, para depois, fruto das ilustrações, eu poder emendar ou corrigir uma coisa ou outra. E a partir daí, o trabalho, entretanto, vou fazer o meu trabalho como independente, sou diretor gráfico de uma editora durante 3 anos, ilustro para o Expresso, sou fundador do Público, um dos 4 fundadores do Público, e nessa altura fundo o meu ateliê, não nestas instalações, mas noutras instalações. E aí, eu no meu ateliê decidi, que era de resto já uma pulsão que eu tinha de trás, alargar o leque de serviços de design que eu ou o meu ateliê poderia prestar. Hoje tenho uma equipa, somos 11 pessoas, em que o trabalho continua a ser na mesma. Ilustração, com certeza, design editorial, com certeza, mas depois design de exposições, design para o espaço público, design de equipamento, design de produto, design de multimédia. E, portanto, eu fui acoplando também as valências das pessoas que, entretanto, fui convidando para virem trabalhar comigo. E fomos todos aprendendo uns com os outros, o que permitiu oferecer aos meus clientes um leque mais alargado. E também, mas isso aí vem com o meu trabalho como professor, com o meu trabalho de sistematização do conhecimento, também na construção de conteúdos. Portanto, eu trabalho quase a 100% para a área cultural e para os espaços públicos, trabalho com arquitetos, etc. Não tenho trabalhos para grandes empresas, no sentido da indústria. Quando aparece é pontual. E, portanto, na construção dos conteúdos eu sinto muito realizado também, porque isso obriga-me a estudar, obriga-me a ir aprender determinadas coisas. Em 2003 fizemos uma grande exposição, 6 mil metros quadrados na corredoria sobre a história da engenharia em Portugal. O que eu conhecia da engenharia era diminuto. Portanto, eu tive que estudar muito para poder desenhar aquela exposição. E aprendi muito. Eu fui integrado no comissariado da própria exposição, éramos 6 pessoas de especialidades diferentes. Obviamente havia pessoas ligadas à engenharia, à história, etc, etc. E para mim foi um fantástico momento de aprendizagem. Porque eu fatalmente tinha que depois desenhar o que é que ia ser da exposição, para onde é que as pessoas circulavam, onde é que estava a luz, os ecrãs, o escuro, a cor da parede, como é que se expunha aquele objeto, como é que se fazia um percurso coerente, mas que ao mesmo tempo não chateasse as pessoas. Portanto, isto tudo é uma bola de aprendizagem permanente. E um designer morre, do ponto de vista profissional, se aplicar receitas em trabalhos que são completamente distintos entre si. Não pode fazer isso. Não consigo dizer um período. Tenho tido a felicidade de ir aprendendo muito em circunstâncias completamente diferentes. Aprendi muito na Finlândia, mais do que na Suécia, porventura. Aprendi muito na Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo, onde eu fui professor voluntário durante 1 ano e aprendi muito no plano cultural, no relacionamento com as pessoas. Aprendi, obviamente, muito também a Belas Artes, com os colegas. Tenho ainda hoje guardo amizades fortíssimas dessa altura. O poeta Cesarini, que morreu há relativamente pouco tempo, dizia uma coisa muito engraçada, dizia que nós íamos para a faculdade para dizer que tivemos uma geração, para dizer, aquele andou comigo na faculdade. Mas eu, de facto, hoje guardo amigos muito fortes dessa época. Aprendi muito no meu ateliê, aprendi muito no Público, aprendi muito na Expo, aprendi muito em muitos projetos, porque tenho tido a felicidade de, ao longo da minha vida profissional, eu falar e aprender com autores. No outro dia fizemos a capa, nós fazemos o design, fazemos no âmbito do nosso trabalho de design editorial. Teve no outro dia aqui uma autora que escreveu um livro fantástico, que eu li mal o livro saiu, desenhei a capa do livro, e o livro de resto ganhou o grande prémio da Associação Portuguesa de Escritores, o original, o texto. Porque ela fala de um período da história de Portugal que é meados do século XX, na parte das obras públicas e da relação com os artistas plásticos, etc., que é um período que eu tenho estudado bastante e que gosto bastante.
E a conversa foi muito interessante, porque fartei-me de aprender com ela. Lá embaixo, enquanto estávamos a fazer a capa. Ela estava ali sentada, bebeu um chá, uma senhora, e nós estávamos muito divertidos, todos lá embaixo na sala de design, a falar com ela, a rir, e esses são momentos que não têm preço. Aprendi muito a trabalhar com o José Cardoso Pires quando fiz o livro com ele, como tenho aprendido muito com o pintor Júlio Pomar, somos muito amigos, temos feito muitos projetos juntos, fizemos os 10 volumes do Dom Quixote para o Expresso e temos trabalhado em tantos projetos. Acabei agora de desenhar uma exposição para ele, para Serralves, e agora estamos a preparar uma para Paris, e estamos juntos quase todas as semanas, e eu cada vez que estou com ele estou a aprender. Eu tenho 51 anos, ele tem 84. E, portanto, como aprendo muito com os meus filhos, como aprendo muito com os mais jovens, se eu não aprendesse com os meus alunos, eu não dava aulas, não vale a pena.